Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Carlos Wilken, eu sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sou economista e bacharel em Direito e estou aqui para apresentar mais um módulo do curso do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo relacionado à Lei 13.019 de 2014, ao novo marco regulatório, ao novo regime jurídico das parcerias firmadas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que nós aqui chamaremos de OSCs. Neste módulo, nós trataremos de uma etapa do processo de parceria, que é a prestação de contas, mais especificamente a primeira parte da prestação de contas, abordando desde o conceito, passando pela preparação e finalizando com a parte dos prazos de prestação de contas. Há uma parte relacionada ao julgamento da prestação de contas, que não será abordada aqui, mas será tratada no módulo imediatamente posterior a este, neste curso. Ao analisarmos a Lei 13.019, nós podemos perceber, nós podemos absorver e compreender que ela trata a parceria como um processo que se desenvolve em etapas. E em cada etapa dessa, esse processo se desenvolve e há uma preocupação com certas diretrizes, certos princípios, para que a realização da parceria se dê de uma maneira mais objetiva, com foco no resultado e com base na transparência. Então, uma parceria, ela se inicia quando uma organização da sociedade civil ou a administração pública identifica uma necessidade a ser atendida na sociedade. E que para essa necessidade possa ser atendida, é necessário, então, a execução de um objeto. Deve ser elaborado um plano de trabalho. Então, começa um planejamento dessa parceria. Esse planejamento resulta, então, na elaboração desse plano de trabalho, que, por sua vez, resultará na seleção da organização que vai realizar essa parceria e na celebração da parceria, então, da administração pública com a OSC. Essa parceria, então, é executada, ela é monitorada e avaliada, e aí, então, nós chegamos no que seria a última etapa da parceria, que é a prestação de contas. Então, repetindo, a prestação de contas pode ser considerada a última etapa desse processo de parceria firmada entre a administração pública e a OSC. É bom ressaltar que deve haver um cuidado, tanto da administração pública quanto da OSC, com a elaboração e a execução de uma prestação de contas adequada, porque a negligência ou a omissão na prestação de contas pode acarretar sanções, tanto para a administração pública quanto para as OSCs. Para as OSCs, por exemplo, o não cumprimento da prestação de contas ou a sua realização de maneira inadequada pode gerar uma advertência, pode gerar uma suspensão temporária de participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com entes da administração pública na esfera de governo sancionadora e pode até mesmo gerar a declaração de inidoneidade para a celebração de parcerias, participação em chamamento público ou celebração de contratos com todos os entes federados. Da parte da administração pública, a negligência na análise das contas ou a realização da análise das contas de uma maneira inadequada pode ensejar até mesmo responsabilidade ou penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa. É bom lembrar que, por meio da Lei 13.019 de 2014, foram promovidas algumas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, prevendo naquele instrumento legal a punição ou a penalidade para descumprimento de formalidades relacionadas às parcerias, incluindo aí a prestação de contas ou a forma de se realizar a prestação de contas. Para facilitar o entendimento dessa parte da prestação de contas, facilitar a exposição desse tema, nós dividimos a prestação de contas em 5 partes. Então, nós vamos tratar inicialmente do conceito de prestação de contas, falaremos sobre a preparação, os cuidados que uma OSC e que até mesmo a administração pública deve ter quando
definição de uma parceria. Abordaremos também os relatórios e o parecer que devem ser produzidos, no caso de relatórios por parte das organizações da sociedade civil e no caso de relatórios e parecer por parte da administração pública. E, finalmente, trataremos dos prazos para que esses instrumentos, para que a prestação de contas apresentada pela OSC e avaliada pela administração pública possa ocorrer. Conforme já mencionamos anteriormente, o julgamento das contas não vai ser, que seria uma quinta parte, não vai ser objeto deste módulo, mas será abordado no módulo seguinte deste curso. Então, iniciando as partes que nós definimos, vamos tratar agora do conceito de prestação de contas. Antes de explicitarmos o conceito de prestação de contas, que aparece de maneira expressa na Lei 3.019 de 2014, é importante que nós tenhamos em mente os objetivos da prestação de contas. Por que deve ser elaborada uma prestação de contas adequada e por que deve ser apreciada de maneira adequada uma prestação de contas. Então, basicamente, por meio da prestação de contas, a OSC vai responder a 3 perguntas, basicamente. Quer dizer, o objeto da parceria foi executado, aquilo para o qual a parceria foi estruturada, né, aquela necessidade que deve ser atendida por meio de um objeto, esse objeto foi bem executado? Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro objetivo a ser definido numa parceria. Ele é muito importante porque falhas na execução do objeto ou na não consecução do objeto podem acarretar, inclusive, a rejeição das contas. Importante também que, por meio da prestação de contas, a OSC indique que as metas e os resultados estabelecidos lá no plano de trabalho foram atingidos. Esse também é um ponto importante. No plano de trabalho da parceria são definidos os parâmetros, os indicadores, e a OSC, então, deve demonstrar, por meio da prestação de contas, que atingiu aquilo que foi definido como meta e que esses parâmetros foram também atingidos. E, por fim, deve ser demonstrado que as formalidades legais e regulamentares foram devidamente cumpridas. Então, definidos esses objetivos, nós podemos observar que eles estão sintetizados no conceito de prestação de contas que aparece na parte inicial da Lei 3.019. Então, segundo o conceito expresso na Lei 3.019, prestação de contas é o procedimento em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos. E ele é executado, essa prestação de contas compreende 2 fases. Então, numa primeira fase, a apresentação das contas por parte da organização da sociedade civil, é a de responsabilidade da OSC, e uma segunda fase, que é a fase de análise e manifestação conclusiva das contas, que é de responsabilidade, então, da administração pública. Entrando na segunda parte, que é a preparação, nós vamos indicar aqui alguns elementos que devem ser, conforme foi mencionado, observados tanto pela OSC quanto pela administração pública, para que a prestação de contas ocorra da maneira adequada. Então, o primeiro ponto a ser observado seriam as referências e os instrumentos nos quais elas estão contidas. Então, basicamente, a Lei 3.019 informa que devem ser observadas as regras previstas na própria lei. A lei estabelece, por exemplo, a forma de se dar publicidade, a forma de se dar transparência à parceria, define prazos gerais, define instrumentos como relatórios e parecer. Então, essas regras previstas na lei devem ser observadas. E devem ser observados também os prazos e normas de elaboração previstos no instrumento de parceria, no termo de colaboração ou no termo de fomento e no próprio plano de trabalho. Então, nos instrumentos de parceria estão previstos elementos como, por exemplo, a metodologia que vai ser utilizada para a prestação de conta, prazos específicos e mesmo a sua forma.
Também devem ser observadas algumas regras gerais para a prestação de contas. Então, a lei informa que a prestação de contas deve ser apresentada e seguindo as seguintes regras. Ela deve conter elementos que permitam a identificação da execução do objeto, da parceria e do cumprimento das metas conforme pactuado. Ela deve propiciar a avaliação do nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. E deve apresentar ainda uma descrição pormenorizada das atividades realizadas. Um terceiro item a ser observado, um terceiro item que deve ser levado em consideração na fase de preparação, é a existência prévia de manuais para a prestação de contas. A lei estabelece no seu artigo 63 que, por ocasião da parceria, a administração pública deverá disponibilizar para as OSCs, para o OSC que integra a parceria, manuais específicos contendo procedimentos, contendo premissas destinadas à simplificação e à racionalização dos procedimentos. Neste ponto aqui nós podemos observar, mais uma vez, uma das diretrizes, um dos princípios da Lei 3.019, que é a definição de elementos objetivos para que uma parceria possa ser planejada, executada e, inclusive, a prestação de contas ser produzida. A lei estabelece ainda, com relação a manuais de prestação de contas, que eventuais alterações nesses manuais devem ser previamente comunicadas às OSCs e devem ser divulgadas por meio oficial de comunicação. Então, muito importante que a administração pública, antes mesmo de firmar uma parceria, que ela tenha a preocupação, que ela tenha o cuidado de já produzir os manuais que deverão orientar essa prestação de contas. E do lado da OSCs, das organizações da sociedade civil, também é importante que ela exija da administração pública o fornecimento desses manuais que vão, então, orientar essa atividade de prestação de contas. Também deve ser observado, na fase de preparação, a possibilidade da aplicação de um procedimento simplificado para a prestação de contas. Na redação anterior da lei, havia definição de um critério objetivo para que pudesse ser utilizado um procedimento simplificado. Então, havia definição de um valor abaixo de R$600 mil, quer dizer, um valor de R$600 mil, abaixo do qual a parceria firmada ou a OSC que firmou a parceria poderia apresentar a prestação de contas por um procedimento simplificado. Na nova redação não há mais a definição desse critério claro. A nova redação estabelece, então, que um regulamento, que são os regulamentos produzidos pelos entes federados, eles estabelecerão procedimentos simplificados para a prestação de contas. Um quinto ponto, ainda nessa fase de preparação, diz respeito à guarda de documentos. As OSCs devem se estruturar para manter sob sua guarda os arquivos relacionados à prestação de contas, aos documentos que integraram, aos documentos originais que compõem a prestação de contas, por um prazo de 10 anos, contados do último dia útil subsequente ao da prestação de contas. Então é importante que haja esse cuidado, porque a OSC vai ter que manter sob sua guarda, por esse prazo de 10 anos, todos os documentos originais que fizeram parte da prestação de contas. Um sexto item, que deve ser observado também pela administração pública e pela OSC, é a publicidade. E aqui nós lembramos que a publicidade e a transparência são diretrizes, são princípios que estão presentes em praticamente todo o corpo da lei. Há uma importância muito grande, uma ênfase muito grande à transparência e à publicidade na Lei 3.019. Há uma preocupação que as parcerias efetivadas entre a administração pública e as organizações da sociedade civil sejam transparentes e sejam de acesso a todos. Então, a lei estabeleceu que a prestação de contas e todos os atos
que dela decorram, eles devem ser disponibilizados em plataforma eletrônica, devem permitir a visualização por qualquer interessado e mais, os documentos que compõem a prestação de contas e seus signatários devem ter a garantia de origem, os documentos devem ter a garantia de origem e os seus signatários atestados por certificado digital. Também informa a lei que para os municípios com população inferior a 100 mil habitantes, o procedimento eletrônico poderá ser dispensado até que sejam feitas adaptações no sistema de contrato e convênio da União a ser disponibilizado para os demais entes federados. O sétimo e último item dessa fase que nós intitulamos preparação da prestação de contas diz respeito às despesas que foram realizadas e que têm relação ou não com o objeto da parceria e que, portanto, poderão ou não constar na prestação de contas. A Lei 13.019 estabelece nos seus artigos 45 e 46, menciona de maneira expressa nesses artigos, itens que são vedados, despesas que são vedadas e despesas que são permitidas. Então, iniciando pelas despesas que são vedadas, a Lei 13.019 informa que é vedado utilizar recursos da parceria para finalidade alheia ao objeto. Ou seja, se determinada despesa não tem relação com o objeto da parceria, ela não pode ser utilizada e não pode ser computada na prestação de contas. O segundo tipo de despesa vedada é aquela utilizada para pagar a qualquer título, empregado ou servidor público, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No artigo 46, a Lei 13.019 menciona, então, aquelas despesas, entre outras, que são permitidas. E o primeiro tipo de despesa permitida, mencionado expressamente, é aquela utilizada para pagar a remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho durante a vigência da parceria. E aí é importante mencionar que esse tipo de despesa inclui, inclusive, o pessoal próprio da organização da sociedade civil que foi alocado para a execução do objeto. Bom lembrar também que esse tipo de despesa compreende o pagamento de impostos, contribuições sociais, FGTS, salário, enfim, praticamente todo tipo de encargo social e trabalhista. Também podem ser realizadas como recursos da parceria e, portanto, serão lançados na prestação de contas as despesas referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que tenham relação com o objeto da parceria. Um terceiro tipo de despesa permitida é aquela realizada para custear, para pagar custos indiretos necessários à execução do objeto. Então, contratação de empresas de consultoria, de auditoria, aluguel, esse tipo de custo indireto pode, então, ser custeado com recursos da parceria e as despesas referentes a esse tipo de custo poderão ser lançadas na prestação de contas. E, por fim, mencionado também na Lei 13.019, está o tipo de despesa, a despesa referente à aquisição de equipamentos e materiais permanentes, bem como os serviços de adequação de espaço físico necessários à utilização desses equipamentos e materiais permanentes. Então, com a parte de despesas, nós encerramos essa etapa da preparação e passamos então para a parte dos relatórios e parecer. A Lei 13.019 de 2014, ela, dentro do seu corpo, do seu texto, pode-se perceber essa preocupação com instrumentos para a gestão da informação, instrumentos que permitam uma verificação objetiva de uma parceria. E esses relatórios e o parecer são um exemplo desse tipo de instrumento. Então, a lei estabeleceu relatórios que devem ser produzidos pela organização da sociedade civil para a apresentação das contas e estabeleceu relatórios e um parecer que devem ser produzidos pela administração pública por ocasião da análise conclusiva das contas. Então, da parte da organização da sociedade civil, na apresentação das contas, a previsão do relatório de execução do objeto e também a previsão do relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento. E da parte da administração pública, a previsão do relatório de visita técnica in loco, do relatório técnico de monitoramento e avaliação e do parecer técnico conclusivo do gestor. Então, nós vamos abordar
cada um desses instrumentos. E começando então pelos relatórios da Organização da Sociedade Civil. O primeiro relatório mencionado pela lei é o relatório de execução do objeto. Então, nesse relatório, deverão constar as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. Vamos nos lembrar que no plano de trabalho que orienta a execução da parceria, devem ser detalhadas as atividades que vão ser desenvolvidas, atividades ou projetos, os indicadores a serem utilizados para monitorar a realização dessas atividades. Então, por meio do relatório de execução do objeto e com base no plano de trabalho, a OSC vai tentar demonstrar para a administração pública e, por que não dizer, para a sociedade, que aquele objetivo que foi estabelecido, aquelas metas que foram definidas, que elas foram atingidas. Um segundo relatório de competência das OSCs é o relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de fomento. Esse relatório ele deve conter a descrição das despesas e receitas realizadas e a vinculação dessas com o objeto da parceria, na hipótese de não ter havido o cumprimento dos resultados e das metas alcançadas. Então, explicitados os relatórios da organização, nós passamos para os relatórios de parecer da administração pública, conforme nós mencionamos. Então, há o relatório de visita técnica em loco, o relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que trata da conformidade do cumprimento do objeto e dos resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento, e o parecer técnico conclusivo, o parecer técnico de análise da prestação de contas emitido pelo gestor da parceria. Então, assim como fizemos com os relatórios da organização, nós vamos tratar dos relatórios da administração pública. Então, o primeiro deles é o relatório da visita técnica in loco. A administração pública, eventualmente, pode decidir, deliberar, realizar uma visita no local onde está sendo executado o objeto da parceria, a fim de verificar, por exemplo, o cumprimento do cronograma, verificar a obtenção de resultados parciais, detectar problemas in loco. Então, caso haja essa visita, ela deverá ser relatada nesse relatório intitulado Relatório de Visita Técnica in loco. O segundo relatório, e esse fundamental, é o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria. Segundo a Lei 13.019, esse relatório deve conter uma descrição sumária das atividades e metas estabelecidas, deve conter a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. Então, aqui, a administração pública vai analisar nessa etapa aquilo também que foi definido no plano de trabalho e verificar se aquelas metas que foram definidas, se aquelas atividades que foram definidas, se elas foram realmente realizadas e se elas foram realizadas e conseguiram cumprir ou atingir aqueles indicadores que foram previamente elaborados, estabelecidos e aprovados no plano de trabalho. Também deve constar no relatório de monitoramento e avaliação os valores efetivamente transferidos pela administração pública. Deve constar a análise dos documentos comprobatórios das despesas realizadas e a verificação dessas com o plano de trabalho executado, aqui, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos nos respectivos termos de colaboração ou fomento. E, por fim, o relatório de monitoramento e avaliação deve conter a análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, incluindo o apontamento ou a indicação de medidas que essas esferas de controle interno e externo, entenderam que devam ser adotadas. É bom dizer que a análise das contas
por parte da administração pública não afasta a atuação do controle interno e do controle externo. E o último instrumento, então, de competência da administração pública, quando da análise das contas apresentadas pela OSC, é o parecer técnico de análise da prestação de contas. Esse parecer ele é emitido pelo gestor da parceria. Aqui é bom nós lembrarmos que o gestor não é o gestor do órgão público, é o gestor da parceria, ou seja, aquele agente público, e esse conceito está expresso na lei, no início da Lei 13.019, aquele agente público que foi designado por ato oficial para realizar o controle e a fiscalização da parceria. Então, esse agente público, o gestor da parceria, para fins de avaliação da eficiência e da eficácia das ações desenvolvidas, ele vai elaborar um parecer que deverá conter obrigatoriamente os resultados alcançados e seus benefícios, os impactos econômicos e sociais, o grau de satisfação do público-alvo da parceria, né? Lembrando aqui que essa também é uma preocupação da Lei 3.019, que é verificar, após a execução da parceria, se aquele público para o qual ela é destinada, se há uma percepção de que a necessidade dele foi atendida. E, por fim, deve constar obrigatoriamente no parecer técnico do gestor da parceria a indicação da possibilidade da sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, ou seja, após a execução da parceria e da realização de um objeto, se há uma sustentabilidade ou uma possibilidade dos benefícios ocorrerem ao longo do tempo. Então, esses são os relatórios de parecer da administração pública. Aqui vale a pena também destacar uma certa sequência em que eles ocorrem, né? É feita a administração pública, e a lei aí não define exatamente qual agente da administração pública realiza, mas a administração pública realiza o relatório de monitoramento e avaliação, submete à comissão de monitoramento e avaliação que o homologa, e então o gestor, com base nessas informações, elabora o seu parecer técnico da análise de prestação de contas. Vale destacar também a questão da periodicidade, tanto da prestação de contas quanto dos relatórios de parecer. No caso da prestação de contas única, o gestor emitirá o parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto. Ou seja, o gestor emitirá somente um parecer técnico e esse parecer técnico é o parecer conclusivo. Caso a parceria exceda 1 ano, então a organização da sociedade civil ela deve apresentar a prestação de contas ao fim de cada exercício para fins de monitoramento do cumprimento das metas e do objeto. Então, indicados aqui os relatórios e o parecer, que devem ser produzidos pela organização da sociedade civil quando da apresentação das contas e pela administração pública na fase de análise e julgamento das contas, nós passamos então aos prazos. Aqui, mais uma vez, ao atendimento de uma demanda das OSCs. Durante muito tempo, a análise das contas, por não haver um prazo definido para a análise das prestações de contas por parte da administração pública, gerou-se um estoque de prestações de contas a ser analisada, o que acarretou alguns problemas para algumas organizações da sociedade civil. Então, a Lei 3.019 veio atender a essa reivindicação, resolver esse problema e definiu, então, prazos para a apresentação das contas por parte das OSCs e prazo para análise e manifestação da administração pública sobre essas contas. Então, conforme nós já mencionamos, há uma fase que é de apresentação das contas e vai haver, então, deverão ser seguidos os prazos para essa apresentação e deverão ser seguidos, então, na segunda fase, os prazos para análise e manifestação conclusiva das contas. E quais seriam esses prazos? Para a organização da sociedade civil, é de até 90 dias a partir do término de vigência da parceria,
ou no final de cada exercício, se a parceria exceder um ano. A lei destaca também que esses prazos podem ser prorrogados por até 30 dias, desde que devidamente justificados. Duas observações é que, apesar de haver esse prazo de até 90 dias, ele pode ser estabelecido, então pode ser estabelecido um prazo menor, de acordo com a complexidade do objeto da parceria. E os prazos definidos também não impedem que se promova, que a administração pública promova a instalação de tomadas de contas especial antes do término da parceria, caso haja indícios, evidências de irregularidade na execução do objeto. Da parte da administração pública, então, também foram definidos os prazos, e esse prazo é de 150 dias, contados da data do recebimento da prestação de contas ou do cumprimento de diligência determinada pela administração pública. Esse prazo também pode ser prorrogado, justificadamente, por igual período, ou seja, por 150 dias. Importante destacar aqui que o transcurso do prazo não impede a apreciação em data posterior e nem que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos aos cofres públicos. Também é feita uma observação de que a não constatação de dolo por parte da organização da sociedade civil ou de seus prepostos impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados entre o final do prazo de 150 dias e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública. Então, ao finalizarmos os prazos, nós finalizamos também a parte 1 da prestação de contas, que é o objeto deste módulo, ficando então a parte de julgamento para a parte do módulo seguinte, o módulo posterior a este curso. Agradecemos a atenção, esperamos que as informações que foram repassadas aqui possam ser úteis para a compreensão desse novo instrumento, desse novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, e muito obrigado a todos.